aqui já de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você, é bom demais ter você também conosco nessa super programação. Hoje falando sobre Parkinson, aqui conosco o Dr. Jefferson Moreira, médico neurologista e também neurocirurgião. Doutor, muitas perguntas chegaram aqui no intervalo. Vamos lá para Curvelo, Minas Gerais. É a Valderez Soares Fonseca. Dona Valderez, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, dona Valderez. O esposo dela está com um lado do cérebro lento. Ele treme muito a mão. Toma Cifrol, doutor. Gostaria de saber se isso tudo já é sintoma de Parkinson, pergunta a nossa amiga dona Valderez. Senhora Valderez, o seu marido ele toma o Pramipexol, né, que é a substância, o princípio ativo do Cifrol, medicação que inclusive disponível na rede pública. Ele foi avaliado certamente por um médico, porque é uma medicação de receita controlada e provavelmente ele tem um quadro parkinsoniano sim. Ela não é a única medicação. A gente tem aí o próprio levodopa, como eu falei, a amantadina, o entocapone, razagilina, uma medicação mais moderna hoje em dia. Então, existe sim a medicação, entre elas o Pramipexol, que pode ser dado na dose de 0,125 até 3 miligramas, mais que isso por dia, né? Então, ele está praticamente com o diagnóstico fechado, uma vez que ele teve acesso ao Pramipexol, Cifrol. Existe tratamento sim. Um deles é o Pramipexol, mas ainda existem outras possibilidades. Doutor, a pessoa foi diagnosticada com Parkinson, ela tem o Parkinson, está visível, está explícito, tem que tomar medicamento. Sim. Ou seja, de repente a família já tem as suas despesas, enfim, sim, né, doutor? A pergunta é, a rede pública oferece o medicamento para essa pessoa tomar, doutor? Sim. A rede pública ela oferece o medicamento, por exemplo, o tratamento base, que é a levodopa com benzerazida, normalmente ela é disponibilizada nos próprios postos de saúde, nas farmácias do posto, com subsídio do governo, algumas vezes, né, como é o caso dessas farmácias populares, e alguns outros, como o Cifrol, que a dona Valderez acabou de comentar, a amantadina, o entocapone, são dados através da dispensa de alto custo. É feito um preenchimento de um formulário pelo médico. Um cadastro, né? Um cadastro. É uma certa burocracia que causa uma certa dificuldade, mas estão disponíveis sim. Outros mais modernos, por exemplo, como a razagilina, como a rotigotina, que é uma medicação disponibilizada através de adesivo pela pele, essas não estão disponíveis e são mais caras. Ok, mas é bom saber. Tem que lutar pelos seus direitos. São tão poucos nesse país, se não lutar, se ficar aí esperando, tem que pensar no paciente, né? A Sandra Regina Pereira, de Queluz, São Paulo. Obrigado, dona Sandra, pelo carinho de estar conosco. Sua mãe tem Parkinson já há 22 anos, doutor. Gostaria de saber se tem medicamento para melhorar a doença. Fora o que ela já toma. A mesma já tem depressão. Isso pode alterar a doença, a depressão, e se, além do que ela já toma, não especificou aqui, outras. Vai depender também do médico, né, doutor? Acompanhamento, né? Sim, Sandra. Como a gente falou inicialmente, tudo se trata de bioquímica, de neurotransmissor. Então, a depressão é a falta de uma substância no cérebro. No caso, não é só a dopamina, que pode causar depressão, mas também a serotonina. Então, dificilmente um paciente tratando Parkinson há 22 anos não vai estar ali junto com uma medicação para depressão e muitas vezes até para uma demência. Não raramente esses pacientes cursam com uma alteração esquizofrênica, mania de perseguição, numa fase mais avançada. Tem tratamento, como a gente comentou, provavelmente numa fase dessa ela não vai estar só com uma medicação, ela provavelmente vai estar polimedicamentada, mas tem que ser avaliada para ver qual o melhor tratamento nesse caso. Tratamento individualizado sempre. Pegando o gancho dessa pergunta da Sandra, doutora, a gente viu aí que a mãe dela está há 22 anos está lidando com essa realidade, enfim. Então não significa dizer assim, a pessoa foi diagnosticada com Parkinson, já tem os seus dias contados. Não se trata disso, tirar o medo aí, doutor. De forma alguma. O Parkinson hoje em dia não é uma sentença de morte. Eu tenho paciente meu com Parkinson que viajam para o exterior, fazem excursão, continuam trabalhando, inclusive, né? Acho que o primeiro passo é entender a doença. Claro. E, como o senhor falou, enfrentá-la de frente, não desistir. E não é porque tem que é uma sentença de morte, está com dias contados, então senta lá e espera chegar. Não se trata disso, tem um longo caminho aí de vitória pela frente, viu? A dona Inês Barbosa Aguiar Trigo, de Limeira, São Paulo. Obrigado, dona Inês, Deus abençoe. Ela gostaria de saber da relação entre Parkinson e demência. Eu queria colocar mais uma pitada aí. Alzheimer, doutor. O assunto não é Alzheimer, assim, um afeta o outro, doutor? O Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa no mundo.
a segunda é o Parkinson, né? Então, quando eu falo de dopamina para o Parkinson, eu tenho que falar de acetilcolina para o Alzheimer, né? Então, se falta dopamina na substância negra, no Alzheimer falta acetilcolina nos núcleos basais de Meynert. Então, não raramente você vai ver, como eu falei, foi o caso da última senhora que mandou a pergunta, um paciente numa fase mais avançada do Parkinson está lá tratando o Alzheimer conjuntamente. Então, ele tem lá o seu 2 remedinhos para o Parkinson, foi adicionado um segundo para a depressão, foi adicionado mais um terceiro para Alzheimer. Tudo é neurotransmissor. Entendi. Então, se eu tive um AVC, eu tenho um cérebro envelhecido que me levou a ter o Parkinson, eu tenho grande chance que esse cérebro envelhecido possa me levar lá na frente ao Alzheimer também. Então dá para ter as duas realidades ao mesmo tempo, até uma depressão, uma terceira ou outra, mas também dá para tratar todas ao mesmo tempo, concomitantemente, né, doutor? Sim, sem dúvida. Que maravilha, gente. Doutor, a nossa amiga Alice Vieira Ribeiro Grilo, de Indaiatuba, obrigado, dona Alice, ela fez uma pergunta até intrigante aqui, interessante. Aliás, toda a pergunta é fantástica aqui. Uma pessoa que tem os nervos aflorados, ou seja, nervos à flor da pele, doutor, assim, ou seja, nervosa, agitada, e aí, né, eu vou exagerar aqui, ira, raiva e essa questão toda assim, de qualquer coisinha explode, é uma forte candidata a ter o Parkinson, doutor? Olha, eu diria que uma pessoa com os nervos agitados, como ela falou, é uma forte candidata a ter tudo. Ter tudo, né? Eu costumo falar para meus pacientes, se nervosismo, ansiedade ajudasse alguma coisa, eu brigava com todo mundo lá para todo mundo sair nervoso no meu consultório. Então, não ajuda. O tremor mais relacionado com a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, até uma ansiedade leve, é o tremor essencial. A pessoa que brigou com o marido, teve uma briga no trânsito, está preocupada e está tremendo mais leve. Pega o copo e não consegue nem, mas é circunstancial. É circunstancial. De uma forma geral, uma pessoa nervosa, ansiosa, com nervo à flor da pele, como ela falou, é uma pessoa que tem mais chance de ter depressão. É uma pessoa que vai ter mais chance de ter uma crise hipertensiva, Exato, que vai complicar com um AVC. Então, secundariamente, lá na frente, pode sim ter uma relação desse nervosismo, dessa ansiedade, com o Parkinson nesse sentido. Mas tem que, acima de tudo, dona Alice, levar a pessoa a fazer um tratamento, assim, talvez psicológico, psiquiatra, para acalmar, para ver, tem algumas outras coisas acontecendo, talvez de raízes pessoais ou familiares, e ajudar o contexto aí para melhorar os sintomas, para melhorar que essa pessoa fique um pouco mais calma aí, enfrente a situação da vida também com uma certa serenidade, viu? Mas obrigado pela pergunta, que Deus abençoe, viu? A Maria Regina dos Santos, de Bom Despacho, Minas Gerais. Obrigado, Ana Maria Regina. Ela pergunta assim, não sei se tem muito a ver, mas ela fez a pergunta, está participando, merece resposta. Qual a causa da trombose na cabeça, doutor? O senhor que é neurologista, neurocirurgião? Qual o nome dela? Maria Regina. Maria Regina, a trombose não tem uma relação direta assim, que a gente pode falar com Parkinson, né? A não ser que a pessoa tenha tido um AVC por causa da trombose e teve o Parkinson depois. Várias coisas levam a pessoa a ter trombose. Por exemplo, uma doença sanguínea, hematológica, que ela tende a ter o sangue um pouco mais coagulável. Por exemplo, o uso de anticoncepcional em mulheres jovens, um pouco mais obesas e tabagistas, fumantes, podem dar trombose. Vários fatores, inclusive genéticos. Então, se a pessoa tiver algum desses problemas, procurar avaliação médica para ver se não tem que estar tomando um antiagregante plaquetário como o AS, um anticoagulante até como o Marevan, né? Mas procurar avaliação. Ô doutor, dá tempo aí. Quem está em casa assistindo? Esposa? Minha esposa, doutora Ana Luísa, endocrinologista. Doutora? Sim. Olha, doutora, produção, como é que é o nome dela? Doutora Ana Luísa, Ana endocrinologista. Luísa, não vai escapar não dessa mesinha aqui, a gente vai convidar, viu? Endocrinologista? Endocrinologista. Nossa, que maravilha. Falar sobre diabetes, assim, tireoide, é um bom tema, viu, né? E a alegria das nossas vidas, que surgiu a ver aí, encantar a nossa família toda há 21 dias, meu filho Francisco. O Francisco, 21 dias? 21 dias hoje. Maravilha, vai crescer, vai ver esse programa, vai ser o orgulho do papai, viu? Já é. Ô, Francisco, Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe aí a doutora e o Francisco, né? Que vai crescer aí também, tendo uma família maravilhosa. Parabéns, então, parabéns. Obrigado. Ele, né? Maravilha. Ô, doutor, eu até anotei aqui. Já que o assunto é cabeça, é cérebro, eu vou perguntar, doutora, assim, tem gente hoje que assiste, que gosta, que adere a isso. É boxe,
é MMA, é UFC, é todos aqueles esportes, é porrada mesmo, doutor, para todo canto. Isso, em certo sentido, afeta, vai prejudicar lá na frente, a curto e longo prazo, vai alterar isso, doutor? É uma grande briga que a gente tem, polêmica, né? Recentemente o mundo perdeu aí o Muhammad Ali, um dos grandes desportistas, né, do último século, e alguns trabalhos mostraram que tem sim microtraumas, micropancadas no cérebro, né? Podem gerar lesão dessas substâncias do núcleo da base. Uma grande polêmica foi gerada recentemente nos Estados Unidos, não com relação ao MMA, mas ao futebol americano. Uma indústria multimilionária e se sentiu, os patrocinadores, os grandes investidores se sentiram ameaçados. Você imagina um trabalho que comprova que aquele esporte pode levar a essas doenças, uma vez que vários desportistas um pouco mais master, numa fase mais avançada, desenvolveram a doença. Então, apesar de alguns outros médicos contestarem, temos sim alguns trabalhos que microtraumas repetidos, como o caso do Cassius Clay, Muhammad Ali, e do próprio Maguila. Entendi. Também, nosso Maguila, pode estar sim relacionado. Tá vendo? Então, cuidado quando alguns exageros em algumas práticas esportivas, viu? Fazer esporte é bom, fazer exercício é bom, é fundamental, é saudável, mas cuidado, viu? Doutor, aqui, falando de quedas aí, né? A Verenice Fonseca do Lar de Alfenas, Minas Gerais, obrigado, dona Verenice, Deus abençoe. A mãe não tinha nenhum sintoma de Parkinson, sofreu uma queda e após uma cirurgia no cérebro, ficou com muita tremedeira. Está relacionado com a queda? Ou há necessidade, ou é necessário um exame para saber se está com Parkinson depois dessa queda, doutor? Porque caiu, bateu o cérebro, bateu a cabeça. Verenice, como a gente falou, pode estar relacionado sim ao trauma do acidente, à própria intervenção cirúrgica. Muitas vezes a gente entra numa cirurgia, é o que a gente chama de damage control, de controle de danos. Então a gente vai abordar ali com o objetivo de salvar aquela vida. Muitas vezes nessa a gente acaba causando uma comorbidade ali, uma certa morbidade pós-operatória. Então pode estar sim relacionada ao trauma, pode estar relacionado ao procedimento cirúrgico, mas o exame ele vai mostrar mais alteração ali pós-operatória, uma gliose que a gente chama, né, que é uma cicatriz pós-operatória, uma isquemia recorrente, né, uma hemorragia decorrente dessa pancada, mas lembrando, mais do que qualquer exame, que é sempre complementar, o diagnóstico do Parkinson é clínico. Que maravilha, gente. Como esse homem sabe, né? Como os nomes, os técnicos, ele está na ponta da língua, viu? Eu vou chamar o intervalo, na sequência temos mais um bloco, mais algumas perguntas, assim, mais algumas respostas, assim, que a gente vai oferecer para você. E aí, claro, o nosso momento especial, onde nosso momento de oração, eu quero rezar com você e por você. Portanto, não sai daí, o vídeo de saúde volta já só para você.